Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta e artista e hoje a gente vai falar sobre um tema que é o tema da minha caixinha de perguntas hoje, que é ressaca de janeiro, ressaca do ano novo. Quem mais está se sentindo como se tivesse sido atropelado pelo mês de janeiro? Quem mais já sentiu isso outras vezes, em outros janeiros? Então é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai tentar entender esse fenômeno. Eu sei que é um pouco óbvio em alguns aspectos, mas eu quero trazer aspectos astrológicos, aspectos terapêuticos para te ajudar a ver que você não está sozinho nessa. Então, se você gosta de vídeos como esse, já curte, se inscreve, dá o seu like para poder ajudar o canal. Vamos lá? Então, para começar, a gente precisa entender que essa decisão de que o ano começa em janeiro é uma decisão politicamente muito interessante, porque janeiro é um mês astrológico de Capricórnio, né? E Capricórnio é um signo do planejamento, da estrutura, é um signo um pouco rígido na forma de pensar, e esse pensamento é sempre baseado em coisas materiais, né? Um signo de elemento terra, cardinal, um signo de começos também. Então é natural que dentro de um sistema patriarcal e capitalista a gente comece o ano dentro dessa energia. Essa energia geralmente deixa a gente tenso, pensando em dinheiro, pensando que a gente não vai ter dinheiro, pensando que a gente não vai conseguir chegar até o final do ano, fazendo a gente duvidar de algumas decisões também que foram tomadas com base mais na nossa alma, na nossa missão. Então janeiro é um mês que faz a gente questionar isso tudo. Então a gente chama de ano gregoriano, né? Esse ano que tem 30 e 31 dias e que é muito baseado na lógica do dinheiro. É muito baseado em fazer-nos pensar que a gente não tem dinheiro suficiente, que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa botar o pé no chão, esquecer o lado artista, esquecer das nossas necessidades pessoais, esquecer do nosso lazer também. Eu tô falando aqui da sombra de Capricórnio, mas também falando sobre essa estrutura do calendário, né? Calendar vem de cobrança de impostos. Então, quando a gente entende que toda essa estrutura é forjada de modo que a gente se sinta assim, a gente percebe que a gente não está sozinho nesse sentir. Portanto, não é uma coincidência que os meses tenham 30, 31 dias. Né? Por que isso acontece? Para que a gente se desconecte dos ciclos da natureza. Os ciclos da natureza, eles não têm 30 e 31 dias. Quem inventou esse número, né? Esse número para ficar redondo, mas também para confundir, colocar 31 dias, isso foi uma estrutura inventada para cobrar impostos. Então, a partir do momento que a gente tem um calendário que é baseado na cobrança de impostos, é claro que o nosso imaginário, o nosso subconsciente, todo o subtexto da nossa mente vai dizer: eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Isso faz sentido para você? Isso tudo é criado dessa maneira. E janeiro é o ápice desse sentimento, porque a gente vem ali da alegria sagitariana de dezembro, de todo aquele entusiasmo, de todo aquele discurso de amor crístico, de coisas boas e etc. E a gente cai num janeiro onde a gente começa a questionar tudo e mais um pouco, né? E colocar como metas do ano coisas que a gente já não consegue fazer por anos e que exige ali uma decupagem muito mais consciente, né? Aquelas tradicionais metas, né? De emagrecer, fazer atividade física, acordar mais cedo, parar de fumar, parar de beber, conseguir um trabalho que pague mais. São metas que são bacanas, mas que sem um planejamento consciente, né? Sem um tempo ali para tomar e olhar para cada uma dessas metas e principalmente ter um acompanhamento terapêutico para entender o porquê, né? Por que eu ainda não consegui realizar aquelas metas. Essas metas se tornam simplesmente uma armadilha para a nossa autoestima, né? Para que a gente se sinta pior. Então você percebe que a gente começou falando de um tema super hahaha, parece tão óbvio que todo mundo esteja endividado em janeiro, ou se sentindo mal, se sentindo confuso, mas na verdade existe toda uma estrutura para que você se sinta assim. Não é culpa sua. Inclusive, eu me senti assim em janeiro. Eu estava falando ontem para minha mentora que pela primeira vez em muitos anos eu comecei a duvidar das escolhas que eu fiz e pensar em voltar para o mercado de trabalho com um emprego fixo, etc.
E nada contra quem tem esse tipo de rotina, mas isso já não cabe mais para mim, né? Eu fiz toda uma transição, né? Que foram anos de transição e eu não posso fazer essa violência comigo mesma agora, né? Eu posso ter outras alternativas, eu posso simplesmente investir mais no meu projeto. Mas eu fui tomada por esse medo coletivo, né? Tava captando esse medo de outras pessoas também e isso chegou para mim também. Então percebam que isso é um movimento coletivo. Os nossos ciclos naturais, eles são ciclos de 28 a 29 dias, né? São ciclos que são ali faseados junto com a Lua que é um ótimo termômetro para a gente ter essas estruturas de meses, né? E a gente não usa isso, existe um motivo para a gente não usar isso. Pensem nisso. Né? Comecem a entender que isso é uma estrutura pronta e para você sair dessa estrutura, você tem que estar consciente dessa estrutura e que você não vai estar livre de armadilhas, como eu estava falando, eu também senti isso e muitas outras terapeutas e amigas minhas que estão já há muito tempo nessa desconstrução do sistema gregoriano, né, do calendário, também sentiram isso, então vocês não estão sozinhos. A outra coisa que eu queria trazer é que, por exemplo, o ano astrológico ele começa em março. Ele começa no dia 21 de março com a entrada da primavera, isso no hemisfério norte, e com a entrada do outono no hemisfério sul. E a energia ariana é uma energia de começo. É uma energia de começo que ela traz coragem, que ela traz vigor, que ela traz entusiasmo. E é por isso que no Brasil a gente diz que o ano só começa depois do carnaval. Na verdade, é uma sabedoria popular da gente entender que esses primeiros meses eles são de planejamento, né? Eles são de balanço, de estrutura, e que a gente acaba lendo eles de uma forma equivocada por causa do sistema gregoriano. Então, na verdade, o ano começa mesmo em março, né? Junto com a entrada ariana, que dá aquele fogo para a gente realizar tudo aquilo que foi planejado nos meses anteriores, através da análise capricorniana, através do quão visionário Aquário é, né? E através da compaixão pisciana. Aí sim a gente começa um novo ciclo. Então, se a gente começa a entender o ano de outra maneira e se a gente começa a se planejar de outra maneira, a gente consegue viver melhor essas fases. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Para o próximo janeiro, eu não quero trabalhar. Eu quero estar no mês de balanço, não trabalhar o mês inteiro. Mas eu quero tirar esse tempo para mim, porque eu percebo que é isso que a energia do momento pede e eu nunca me planejei para isso, ou seja, eu nunca fiz reservas e preparei, né, a minha audiência, o meu público para que eu me afastasse nesse mês. Eu quero estar viajando, eu quero estar olhando para dentro de mim e eu sempre tive essa depressão de janeiro, desde que eu morava no Rio, que é uma cidade super solar, onde a praia tá bombando em janeiro, então nem é porque eu tô aqui em Portugal, no frio, no inverno, não é isso. Definitivamente é um frio interno que eu sinto, é um mês muito difícil para mim, porque essa energia capricorniana ainda é uma energia muito difícil para mim, e também porque eu sinto esse pessimismo geral nas pessoas, esse medo vindo muito à flor da pele. Portanto, eu já estou me planejando para o ano que vem, já estou conseguindo olhar além para entender aquilo que não funcionou, né, nesses últimos janeiros e poder ter um janeiro mais tranquilo, mais pacífico, mais amoroso e mais gentil com as minhas próprias demandas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender essa ressaca de ano novo, essa ressaca de janeiro, entender tudo que está por trás disso politicamente, entender como é interessante para o capitalismo que a gente se sinta assim em janeiro e a gente tome decisões radicais e acabe abrindo mão ali dos nossos sonhos para poder sustentar esse sistema. Se você gostou, passe para alguma amiga, passe para algum amigo. Se você quiser ter um atendimento particular comigo, leia aqui embaixo nas descrições sobre todos os meus canais. A gente se vê no próximo vídeo e ótimo final de janeiro para você!